Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja mais uma vez derramada na sua vida nesta noite. Eu queria compartilhar com você mais um tempo devocional. E hoje o nosso tema está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 17 ao 20, que diz assim: Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, que se vocês tivessem a fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. É interessante que o Evangelho de Mateus ele está descrevendo uma situação muito peculiar ali naquele momento. O texto nos fala que havia um pai que trouxe o seu filho aos discípulos de Jesus com um problema de possessão. Aquele menino ele estava vivendo um momento difícil e naturalmente o seu pai ele trouxe aquele menino para que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio e aquele menino tivesse saúde plena. E ao trazer aquele menino para os discípulos, eles percebem que eles não conseguem libertar aquele menino e eles correm para Jesus e dizem: Senhor, aqui está o menino e o menino precisa ser curado. E Jesus, até o texto nos mostra que parece que Jesus dá uma repreensão neles, dizendo: até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou precisar fazer o trabalho de vocês? E Jesus, segundo o texto, ele repreende aquele demônio, ele vai embora e o menino fica liberto. Aquilo gerou no coração dos discípulos uma dúvida: por que é que nós não conseguimos libertar aquele menino? Por que foi que nós não tivemos o poder? E eles questionam Jesus. O texto fala que eles chegam em particular a Jesus e perguntam: Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus ele responde claramente para eles que por conta da pequena fé que eles tiveram, eles não conseguiram fazer aquilo. O versículo, no final do versículo 21, ele diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. É interessante esse texto porque muitas vezes até nós nos questionamos: por que será que algumas pessoas não são curadas? Por que será que algumas pessoas passam dificuldades se nós fazemos exatamente como Jesus fez? Será que não é o tamanho da nossa fé também? Será que Jesus não está nos chamando hoje a avaliar o tamanho da fé que nós temos? Será que Jesus hoje, através desse texto, ele não está nos chamando a uma reflexão sobre o tamanho da nossa fé? Eu gostaria de trazer esse texto para você nesta noite e queria pensar: qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da sua fé? Porque naturalmente Jesus diz aqui que o tamanho da fé, ele tem relevância na transformação, na cura, na restauração. O tamanho da nossa fé, ele pode mover montanhas, segundo o texto fala. E quem sabe você hoje, nós não estamos aqui pensando numa montanha literal, mas quem sabe você tem obstáculos no seu caminho. E que você precisa desenvolver esta fé que mesmo pequena que seja, como o texto diz que ela pode ser do tamanho do grão de mostarda, mesmo assim ela pode mover montanhas. Essa fé, por mais pequena que seja, ela pode curar, ela pode transformar, não a fé em si, mas a minha esperança naquele que tem poder para curar, para restaurar, para fazer milagres, aquele que tem poder para mudar a história. Qual é o tamanho da sua fé? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: qual é o tamanho da sua fé? Aonde está a sua fé? Porque isso depende, a nossa vida, disso depende os milagres que podem acontecer na minha e na sua vida, e nós precisamos avaliar o tamanho da nossa fé. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é: quais são as montanhas, quais são os obstáculos que se levantam contra você a cada dia? Muitas vezes, quem sabe, pode ser a montanha da incredulidade. Você tem ouvido, quem sabe, essas devocionais e você não consegue descansar no Senhor. Você não consegue esperar no Senhor.
Você não consegue crer desta forma, como a palavra do Senhor nos diz, que nós podemos nos lançar nos braços de Jesus de uma forma clara, de uma forma abençoadora, de uma forma irrestrita, ou seja, sem restrições. Nós podemos nos lançar. Quem sabe a incredulidade tem impedido que a minha fé seja desenvolvida? Quem sabe a tua falta de compromisso com o Senhor? Muitas vezes a gente se pega observando que nós não temos tanto compromisso assim com o Senhor, com a igreja, com a família. Qual é a montanha que tem se levantado na sua vida e que tem impedido você de ver os milagres de Jesus? Eu queria trazer isso para você nessa noite e eu queria perguntar para você essas duas coisas. Qual é o tamanho da sua fé? E qual é a montanha ou obstáculo que tem impedido você de ter esta fé, mesmo que pequena, mesmo que uma fé ínfima, como o texto fala que ele é do tamanho do grão de uma mostarda. E mesmo sendo pequena, a Bíblia diz que você pode mover todos os obstáculos que aparecerem na sua vida. Que nesse momento, que nessa noite, que nesses dias nos quais você tem passado momentos de reflexão, quem sabe, questionando a sua fé, você possa pedir ao Senhor que aumente a sua fé, que transforme a sua vida e que todos os obstáculos, tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, tudo aquilo que você tem orado, que você tem colocado diante do Senhor, pedindo que o Senhor remova, retire as montanhas, os obstáculos na sua vida, que o Senhor possa estar movendo. Então, exercite a sua fé. Peça ao Senhor que coloque uma porção dobrada de fé no seu coração. Peça a Deus que Ele mesmo esteja movendo essas montanhas que aparecerem na sua vida e na sua caminhada, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite na qual você vai conhecer um pouco mais do Senhor, refletindo sobre o tamanho da sua fé, refletindo sobre as montanhas, os obstáculos que surgirem na sua vida, para que no nome de Jesus você possa ter a sua fé acrescida e nesta fé você possa viver a vida abundante que Jesus quer te dar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é aquele que nos dá uma vida abundante. Uma vida abundante, na minha concepção, é uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de vitórias, uma vida cheia de bênçãos do Senhor. Aflições sim, dificuldades sim, mas em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esses momentos devocionais que você tem tido e que sejam momentos sim de edificação e de crescimento para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar você a reunir sua família, eu queria convidar você a reunir os seus familiares nessa hora, onde quer que você esteja agora. Ore com eles, abençoe a vida deles, seja profeta na vida deles, seja profetiza na vida da sua família, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez lemos a Tua palavra, mais uma vez buscamos no Senhor, mais uma vez, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Pai querido, nessa noite nós pedimos, Senhor, move a Tua mão, Senhor, sobre o meu ouvinte, cada um, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra nessa hora, onde quer que eles estejam, Senhor, que a misericórdia, a graça, a bondade, o amor do Senhor sejam ministrados na vida desta família e que nesse tempo, Senhor, em que nós vemos tantos obstáculos aparecendo na nossa caminhada, nós possamos, Senhor, ouvir a voz do Senhor, compreender os planos do Senhor, sabendo, Senhor, que se nós tivermos uma fé transformada, movida pela Tua mão, acrescida pelo Senhor, nós podemos mover todos os obstáculos. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós ainda faremos coisas maiores. Por isso nós abençoamos essa família, nós abençoamos essa casa e que nesse dia, Senhor, nós tenhamos um momento precioso na presença do Senhor, de oração pela família, de oração pela igreja, de oração pela nossa cidade. E, Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo passe logo para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus manifeste o seu poder sobre você e que você possa exercitar a sua fé em nome de Jesus.